Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Hernani Freitas e quero falar com você hoje um pouquinho sobre a história de Passos, viu? A história de Passos é uma história bem complexa, então vai levar alguns vídeos para conversarmos um pouquinho sobre a história de Passos. Não dá para dar tantos detalhes, mas um resumo desse município importante do sudoeste de Minas é importante nós sabermos, né? Saber da nossa cultura, saber da nossa gente, saber das informações do nosso município, isso é muito importante. E também é importante para aqueles que vão prestar algum concurso e para aqueles que querem deixar a sua cultura um pouquinho mais acirrada, não é verdade? Então não esqueça de me curtir aí no YouTube, procura lá Hernani Freitas no Kawaii, no TikTok, né? E bora lá. Eu sou Hernani Freitas, sou professor de história. Deixa eu compartilhar com você. Eu vou tentar compartilhar aqui. Parece que está saindo uma tela pequena. Deixa eu compartilhar. Está saindo a tela pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, agora eu acho que deu certo. Acho que deu certinho. Deixa... Isso. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho da história de Passos, né? Olha para você ver, Passos é um município importante, tá? Passos é um município importante do sudoeste, sul-sudoeste de Minas Gerais, com extensão de 1.338 quilômetros e 70 metros quadrados, né? Um município muito grande. É o 26º município do estado de Minas Gerais em tamanho, em população, tá? Hoje, Passos tem mais ou menos, em 1924, né? Ou, vixe, 1924, 100 anos atrás, 2024, Passos tem 115.337 habitantes do censo do IBGE de 2020, tá? É o quarto município mais populoso, ficando atrás aqui da região de Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e depois Passos. Nós estamos a 739 metros acima do nível do mar e o nosso clima é tropical, né? Nosso clima é tropical. Olha, o Passos é uma cidade agropecuarista, né? Clima polo regional, do agronegócio, né? Setor moveleiros, pequenas indústrias de móveis rústicos, móveis muito bonitos, que manda aí para o Brasil todo, né? Móveis rústicos muito bonito. Forte do setor de transportes. No setor de transporte, nós estamos situados às margens da rodovia MG 050, né? O setor de serviços é muito grande. Agora está vindo para cá, enfim. Então a cidade de Passo está crescendo bastante. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da Praça da Matriz, a principal praça da cidade, né? A Igreja da Matriz também, que vale a pena conhecer, muito bonita. Né? Tem várias igrejas aqui na cidade de Passos, viu? Eu vou pegar a cidade de Passos desde o seu início, lá no século XVIII, e quero ir com você até 1903. Depois eu vou fazer outros vídeos contando a história de Passos até chegar, né, até chegar na atualidade. Então, em meados do século XVIII, a região de Passos era pouco explorada, né? Fazia parte dos sertões de Jacuí, que era bem distante, né? Lá no mundão de Deus, lá atrás, quando ninguém pouco conhecia, né? Então foi no meados do século XVIII que houve uma descoberta de faíscas de ouro aqui em Jacuí, e aí vai ter uma contenda entre o governador de São Paulo, que aqui fazia parte de São Paulo, e aí de Minas Gerais. Aí Minas Gerais vem e abocanha e pega a região, né? Depois a faiscagem do ouro aqui em Jacuí não era tão grande assim, mas deu certo, né? Então nós estamos quase na divisa com o estado de São Paulo, mas fazemos parte do estado de Minas Gerais. Primeiro nome, Arraial da Capoeira, depois Vila Formosa do Senhor Bom Jesus dos Passos, depois Passos, né? Tem outros nomes que outras pessoas falam, mas esses são os nomes que se encontram nos anais registrados aqui em alguns livros, né?
Entre 1806 e 1810, Manuel José Lemos e João Pimenta de Abreu, também atraídos pela fertilidade do solo, né, pela existência do ouro às margens do Rio Grande, nós estamos às margens do Rio Grande, pertinho da barragem de Furnas, né, região rica de cachoeiras, é importante aqui para o turismo, o ecoturismo também. Então, atraído pela prosperidade do lugar, vieram para cá e são os pioneiros no povoamento da cidade. João Pimenta de Abreu, dono de muitas terras, né? O Alferes, era Alferes João Pimenta de Abreu, dono de muitas terras e da fazenda Cachoeira, certa vez perdeu-se no matagal e, desesperado, fez uma promessa a seu santo de devoção, que era o Senhor dos Passos, o Senhor Bom Jesus dos Passos. Se ele conseguisse achar o caminho de casa, ele separaria um pedacinho das suas terras, um pedaço das suas terras, ia constituir um patrimônio ao Senhor Bom Jesus dos Passos. Né? Essa informação está no dicionário geográfico de Minas Gerais. E assim ele o fez, conseguiu localizar sua casa, tal, e assim ele fez, e aí vai dar início o povoado, o Arraial da Capoeira, né? Em 1808, na expedição de Cláudio Manuel da Costa, eles vão oficializar, né, em registro, deve ser um dos primeiros registros, a existência do povoado, né, a existência do povoado. Então, o primeiro registro da terra vai ser doado pelo Alferes, vai ser em 1831, né, o Cláudio Manuel da Costa vai fazer um registro em 1808, mas o primeiro registro do Arraial mesmo, né, vai ser em 1831. Em 1831 vai ter a criação do Juizado de Paz na vila, no Arraial, né, que ainda não vai ser vila. Em 1835, parcialmente vai ser recebeu provisão da capela curada, quer dizer, foi entronizada, foi colocada, foi abençoada, né, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, no dia 20 de 3 de 1836, né? E aí, no dia 3 de 4 de 1840, pela solicitação do padre Francisco de Paula Trindade, foi oficializada a paróquia do Senhor Bom Jesus dos Passos. Ó, essa aqui que vocês estão vendo aqui mesmo, tá? Opa, mudou a página. Essa que vocês estão vendo aqui mesmo, vamos voltar. Essa é a Igreja da Matriz, essa imagem aqui do IBGE, né? Imagem do IBGE é a imagem antiga da Praça da Matriz, né? Então, Passos deixa de fazer parte da jurisdição de São Sebastião da Ventania, que hoje era Alpinópolis, e passa a ter a sua própria paróquia, passa a ter a sua própria igreja, né? O Arraial foi elevado à categoria de vila em 1848, em 9 de outubro de 1848, lei sancionada pelo então Dom Pedro, né, o imperador Dom Pedro II, a lei provincial 386 do artigo 2. Em 1849, José Caetano Machado tornou-se o cavaleiro da Ordem de Cristo, conforme a comemoração dos 150 anos de Passos no livro do saudoso professor, que foi meu professor na faculdade, tive orgulho de conhecer, Antônio Teodoro Grilo. Em 1850, tomou posse como primeiro governador municipal. Naquela época, não existia o prefeito em si, era a Câmara, o presidente da Câmara também fazia o papel de governar o arraial, a vila e o município, né? Então, só em meados, na época de Getúlio Vargas, que vai ter o interventor mesmo, o prefeito vai desmembrar as câmaras e a prefeitura. Presidente da Câmara e agente executivo, foi em 4 de agosto de 1850 realizada a primeira eleição na vila. Então, o primeiro prefeito, o primeiro organizador, né, o primeiro governante da vila foi José Caetano Machado. Esse aqui é o coronel José Caetano Machado. Naquela época eram muitos coronéis aqui na cidade de Passos, né? Vocês estão vendo aí uma das primeiras praças de Passos, a Praça Blandina de Andrade. Hoje essa pracinha fica ali pertinho do centro, né, para baixo um pouquinho, perto da de Sul, perto da Comercial Silveira,
perto da Comercial Silveira, né? Comercial Silveira fica mais ou menos por aqui, e aqui é a Praça Blandina de Andrade, né? Bonitinha a praça, viu? Em 14 de maio de 1858, a vila foi elevada à categoria de cidade, recebendo o nome de Passos, né? E em 2024, agora em 2024, a cidade de Passos, nós vamos completar 166 anos. 166 anos, né? Quase 2 séculos de existência. Em 1851, criada a primeira agência do Correios na cidade de Passos. Em 1852, Jacuí passa a fazer parte da Vila Formosa do Senhor Bom Jesus dos Passos. Antes, Passos fazia parte dos sertões de Jacuí. Agora, Jacuí vai fazer parte da Vila Senhor Bom Jesus dos Passos, né? Em 1853, a inauguração aí do prédio Conjunto Cadeia Térreo, né? Como assim? No térreo era a cadeia e na parte sim, do segundo andar, a Câmara Municipal. 1855 tem início as obras da Igreja de Santo Antônio, concluída só em 1875. Tá aqui uma fotinha da Igreja de Santo Antônio, que hoje já não existe mais. Em 1858, tem Passos também, que foi o mesmo ano que Passos é levado à cidade, né? Tem o surto das bexigas, que era a doença de catapora, né? Que espalhou-se Passos por toda a região. Até lá na freguesia do Carmo do Rio Claro, foi esse surto das bexigas, né? Então, esse surto das bexigas vai ajudar, quer dizer, é um surto, uma doença nunca ajuda, mas vai dar força para que vai ser o ponto de partida para a construção da Santa Casa, né? Então, o José Caetano Machado, que era então vereador, e o Jerônimo Pereira de Souza e Melo, que vai ser conhecido como Barão de Passos, o Barão de Passos que residia na cidade de Cássia, que fazia parte do município de Passos. E eles vão, o Barão de Passos vai doar 20 contos de réis, que na época era muito dinheiro, para a construção aí, para o início da Santa Casa, né? Entre 1863 e 64 começa a construção da Igrejinha da Penha, de Nossa Senhora da Penha. Deixa eu voltar aqui, a Igrejinha de Nossa Senhora da Penha, que existe até hoje, que é lindinha, gente, maravilhosa, e que vocês têm que conhecer. Vem, vá lá conhecer, ela é bonitinha, tem missa lá, pode fazer casamento, batizado, até hoje faz parte da Diocese de Guaxupé e da paróquia de Nossa Senhora da Penha, né? Até então, o padre Aloísio. Depois, em 1865, nós temos a Irmandade, né? A Irmandade, que as Irmandades elas vão surgir na época aurífera, lá em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, né? Então, a Irmandade dos Homens Brancos vão construir aquelas igrejas bonitas que tinham mais dinheiro, a Irmandade dos Homens Negros, aqui a Irmandade dos Homens Brancos. Então, essa Irmandade vai ter autorização lá de Ouro Preto e vão fundar uma Irmandade aqui. A Irmandade vai adquirir esse prédio, não, esse é o Colégio Imaculada Conceição, vai adquirir um prédio na Rua das Flores, onde vai começar a ser a Santa Casa, né? onde, se não me engano, hoje a Escola Francina de Andrade. A primeira reunião vai ser presidida pelo Barão de Passos. Em 1882, a Câmara vai importar mudas de cana para poder começar, né? Vai dar início às usinas sucareiras e depois vai começar o cultivo de cana aqui na nossa região, que é cultivado até hoje. Essa imagem que vocês viram é a imagem do Colégio Imaculada Conceição, o SIC, né? O primeiro ainda existe essa casa lá do lado do SIC, né? É um colégio das Irmãs Concepcionistas do Ensino, da fundadora Santa Carmen Salles, que ainda está em Passos até hoje, é um colégio de excelência, né? Então, o Colégio Imaculada Conceição ainda existe até hoje. Em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, né, nós vamos ter a fundação da Irmandade de São Benedito, né? A Irmandade de São Benedito hoje responde, ainda tem a Irmandade, né, o reizado, hoje está muito bem organizado aqui na cidade de Passos. No final do ano tem as festividades, no dia de São Benedito tem vários ternos, tem um terno que se destaca, marinheiros, né, um terno bonito, e tem muitos outros ternos de Moçambique e tal. Eles têm até uma associação agora em Passos. Então, vai ser criada a Irmandade de São Benedito, logicamente, a Irmandade dos Homens
negros, que vai cultivar muito da nossa cultura, né? O reisado, o congado e muitas outras coisas. Nós vamos ter aqui em 1889, antes mesmo da abolição da escravidão, no caso está mostrando 1889, mas antes mesmo da escravidão nós vamos ter alguns coronéis abolicionistas. Por exemplo, o coronel em 1888, coronel Quinca Lemos. Coronel Quinca Lemos ele vai alforriar os seus escravos, ele vai acolher outros escravos fugidos, abandonados, tá? E alguns vereadores já vai aderir a essa causa que espalha, já estava espalhada pelo Brasil, e vai culminar em 1889 na assinatura da Lei Áurea, né? Na assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, e que vai terminar também com a monarquia no Brasil. Então, nós vamos ter a história política de Passos, né? A história controversa, cheia de jagunçismo, cheia de fraudes, mas não deixa de ser a história, não deixa de ser a história do município. Então, nós vamos ter dois partidos, Lavoura, que logicamente vai defender os coronéis, os agropecuaristas, os fazendeiros, né, os pecuaristas fazendeiros, e nós vamos ter o partido chamado de comércio ou modernista, que vai defender aqueles donos de comércio, aquelas pessoas lá já da cidade, aquelas pessoas que querem modernizar a cidade. Claro que para os coronéis mandatários da época, mandatários da região, se modernizasse demais a cidade, eles iam perder o poder. Então era aquela briga, né? Entre modernistas e lavouristas, né? Aquela briga. Em 1875, a Câmara de Passos já se preocupava muito com a violência em Passos por causa do jaguncismo, né? Por causa dos capangas, dos mandatários, dos coronéis, né? Gente, o processo eleitoral de 1900, vou falar para vocês aqui, foi um processo complicado, viu? Naquela época o voto era aberto, né? Voto aberto, a pessoa chegava lá, não é igual agora que as urnas eletrônicas, ninguém fica sabendo quem você votou, né? Só você mesmo, tal, só computa seu voto com toda a segurança. Naquela época a pessoa chegava lá perto do pleito, gritava, né? Ou falava, vou votar no Coronel Fulano, vou votar no Coronel Cicrano. E aí, em 1900, vai ser aquela vitória acirrada, aquela briga, né? E a vitória vai ser do Coronel Joaquim Gomes de Souza Lemos. Gente, denúncia de fraude, voto de cabresto, né? Aquele voto, o que é o voto de cabresto? O voto de cabresto vai durar até ela chegar, até o término da República Velha, quando o voto de cabresto é aquele voto obrigatório, que as pessoas eram induzidas a votar, né? Induzidas a votar. Por exemplo, eles pagavam pelo voto, davam uma botina, davam uma panela, faziam uma promessa, um pedaço de terra, davam uma dentadura, aquelas coisas todas, né? Tinha também conhecido aqui o voto fantasma, o voto daquelas pessoas que já tinha morrido, mas continuava votando, o voto dela aparecia lá, geralmente aparecia no voto de quem ganhava, e chamado de eleição, essa eleição vai chamar eleição pico de pena, por quê? Vai ter favorecimento, vai ter curral eleitoral, vai ter manipulação e vai ter conchavos. Então, a vida naquela época não era fácil, né? Não era fácil. Não é muito diferente, deixa eu levantar a cadeira aqui, não era muito diferente da politicagem que existe hoje, não. Hoje deu uma modernizada, né? 1903, capangas invadiram a coletoria do hospital e teve até tiroteio no circo de cavalinhos que tinha aqui em Passos. Os livros dos assentamentos foram destruídos, né? Então, uma parte da história, desculpa, uma parte da história de Passos foi destruída e vai chegar em Passos um jagunço conhecido como Sancho Garcia. Jagunço perigoso, cheio de dente de ouro, né? E era conhecido como Dente de Ouro. Então, se você tiver mais curiosidade, pesquisa aí, Sancho Garcia, né? E o homem matava mesmo, viu? O homem matava mesmo. Então, alguma coisa ele veio fazer por aqui, amando de quem? A gente, não sabemos, mas veio por aqui e veio fazer alguma coisa. Os governistas passenses mantinham o governo da província, o governo do estado, informado, naquela época, província, né, informado sobre a bagunça, a fraude dos lavouristas, dos governistas aqui na cidade de Passos, né, nas eleições.
Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha um pouquinho mais de curiosidade para a segunda parte, né? Para a segunda parte e que você tenha gostado, né? São as informações gostosas. Dá um clique aí, compartilhe com os amigos, né? Me procure lá no Kawaii, Hernani R. Freitas, me procure lá no TikTok e vamos confabulando, vamos conversando, vamos trocando ideias, porque como dizia uma professora, que é uma professora minha, dona Darcy, né? A educação é a chave que abre as portas para todos os horizontes, né? Então, as informações é muito importante, né? Não adianta nada eu saber e não passar para os outros. Então, vamos trocando informações. Isso é importante. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, até a segunda parte, tá bom? Segunda parte começando de 1903 até 1970. Tchau, tchau.